Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, ontem eu postei um vídeo falando para vocês que eu iria estar respondendo as dúvidas, né, que vocês colocassem lá nos comentários. Então, hoje eu tô vindo aqui para poder responder essas perguntas, né, porque a live de ontem não deu para terminar a live, a internet cortou a conexão bem no meio da live, né, não deu tempo de eu terminar de responder as perguntas, então eu vou estar respondendo o pessoal que comentou no vídeo do aviso importante que eu coloquei ontem, tá? É bem importante lembrar aí que quem não é inscrito no canal, antes de iniciar o vídeo, né, eu sempre falo, quem não é inscrito no canal ainda, clica aí nesse botãozinho vermelho aí de se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, porque assim sempre que eu mandar novos vídeos, vocês vão estar recebendo as notificações aí, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e amigas e bora para as perguntas. Então, pessoal, para começar o vídeo de hoje, né, vamos lá, vou estar respondendo agora a pergunta da Ângela Vaz. Ela está perguntando se tem vaso específico para poder plantar os catacétums, né? Ângela, no caso de catacetum, não é que tem um vaso específico. Você só vai ter que ver o tamanho da planta para você adequar o tamanho do vaso, tá? Nunca pode ser vaso grande demais, porque isso vai atrapalhar no desenvolvimento. A planta vai se desenvolver mais lentamente se o vaso for muito grande, tá bom? E no caso de não pode ser pequeno demais também, né? Então tem que ser um tamanho adequado aí. Eu sempre aconselho, eu sempre falo para vocês, em vários vídeos aí eu já falei, que catacetum eu aconselho plantar em troncos, tá? Eles se desenvolvem melhor e até porque, como é uma planta que produz muitas raízes, às vezes quando você coloca no vaso com a produção de muitas raízes, aquilo ali mantém muita umidade e é perigoso, principalmente no período mais chuvoso, de apodrecer ele, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Eu aconselho no tronquinho, eles se desenvolvem perfeitamente, tá bom? O Olívio Cristalino tá falando que as phalaenopsis dele tá aparecendo algumas pintas amarelas nas folhas e tá perguntando como deve tratar. Geralmente, Olívio, essas pintas amarelas que aparecem bastante quando a planta não tá no ambiente com a umidade certa, tá? Ou seja, quando a planta tem umidade em excesso, principalmente nas raízes. Tem que ver o substrato, se o substrato não tá muito velho, porque se tiver velho demais, se tiver muito abafado o substrato da planta, né, abafando muito as raízes, acontece de manchar muito as folhas delas, tá? Então tem que ver como que tá a umidade aí e o substrato, e eu também teria que ver a foto né, das folhas da planta, porque se eu não ver, não tem como eu te dizer com certeza o que é, mas geralmente acontece mais por isso, tá? Abafamento nas raízes, porque é uma planta que gosta de umidade, porém não em excesso, tá? Se tiver umidade demais, ela vai aparecer várias manchinhas nas folhas, tá bom? A próxima pergunta, pessoal, é da Marilda Costa. Ela está perguntando o que faz para as orquídeas se desenvolver, porque diz ela que está com a nobilior lá num tronquinho e a planta não cresce, não se desenvolve. Já tem quase um ano, né? Já tem mais de ano, na verdade, que ela falou. Que amarrou a planta com a trouxinha de torta de mamona, farinha de osso, mas ela não se desenvolve, né? Marildo, o que acontece? Se ela não está se desenvolvendo no tronco, pega ela, passa para o carvão. Planta num vasinho de plástico, no carvão em pedacinhos menores, molha todos os dias, tá? E continua a adubação normal aí. Se você faz a adubação aí química, pode adubar normalmente sem problema nenhum, tá bom? Que isso vai dar uma forcinha a mais para ela. O que acontece? Geralmente valquirianas e nobiliors não são plantas que emitem brotações durante o ano todo, porque a gente tem alguns híbridos, né? Vamos supor, os denfalus. São plantas que sempre estão emitindo brotações novas. Já as valquirianas, as nobiliors, são plantas que ela emite a brotação do bulbo, né? Uma brotação do bulbo e a próxima brotação da floração dela. Então é meio que só quase isso que ela vai brotar, entendeu? Ela não vai emitir brotações demais. Então é bem importante quando vocês forem replantar esse tipo de orquídea, que não é um híbrido, não é uma orquídea que brota demais durante o ano todo, tem que observar isso, tá? Porque se você planta no período errado, no período que ela não está brotando, não está emitindo raizinhas novas, provavelmente vai ocorrer esse probleminha aí, né? Quem acompanha os vídeos há mais tempo vai lembrar aquela orquídea que eu plantei no osso, né? No crânio lá em casa. Eu plantei ela e demorou 3 meses para a planta se desenvolver porque estava no momento errado, tá? Então, uma dica aí para vocês, sempre olha se a planta está emitindo brotinho novo. Tá emitindo brotação nova, tá emitindo raízes novas, pode replantar que não vai ter nenhum problema, ela vai continuar se desenvolvendo perfeitamente, tá? Não vai desidratar nem nada do tipo, tá bom?
Deixa eu ver a próxima pergunta. Mara Teixeira tá pedindo para eu falar sobre o cultivo das valquerianas, que é o sonho de consumo dela. Beijão aqui do Rio Grande do Sul, um beijão para você, Mara. No caso das valquerianas, igual eu falei, né? No replant é seguir isso que eu falei, né? Valqueriana e nobilior sempre que estiver brotando, e são plantas que não gostam de umidade em excesso, tá? Geralmente são plantas que vegetam em locais bem claros, com bastante luminosidade do sol e que não tem umidade demais. Então vocês podem ver, ela tem as raízes grossas exatamente para poder sugar, né, retirar a umidade ambiente aí para ela ir se desenvolvendo, né? E locais bem iluminados. Então, para cultivar aí, sombrite de 50%, ela vai perfeitamente, tá? Em tronquinhos eu super indico porque é o melhor cultivo dela. Eu não quero cultivar em tronco porque eu não sou acostumado a cultivar, gosto mais de cultivar em cachepozinho, em vasinho, pode cultivar normalmente, evita colocar esfagno e chip de coco que ela vai se desenvolver bem, tá? Adubação normalmente igual às outras que não vai ter nenhum problema, elas vão se desenvolver super bem, tá bom? Vamos ver a próxima pergunta. Kátia tá falando que tem uma Cattleya purpurata, né, e não quer soltar raízes. O que fazer? A gente toca nesse ponto aí de novo da brotação, né? A planta provavelmente ela não foi plantada no momento certo, mas não tá saindo raiz. Faz o seguinte, planta no carvão, num vasinho de plástico para manter uma certa umidade, quebra o carvão em pedacinhos menores, porque geralmente ele vai estimular a emissão de novas raízes, tá? Então o carvão e o adubinho orgânico, que eu ensino a trouxinha aí, quem não viu o vídeo das trouxinhas, dá uma olhadinha aí na lista de vídeos aí que tem eu ensinando como fazer, já vai ajudar aí na parte do enraizamento da planta. Aí é só aguardar mesmo, tá? Vai cuidando dela certinho, desidratar é normal, amarelar e cair algumas folhas também é normal, tá bom? É só aguardar que uma hora ou outra ela vai emitir brotação nova, tá? Elas não morrem tão fácil não, tá, gente? Sempre elas vai tentar arrumar uma forma para poder continuar se desenvolvendo, para poder sobreviver, tá? Vamos ver, a próxima é da Ana Cláudia. A Wanda dela está florida, porém está sem a pontinha das raízes. O que fazer? O que será que está acontecendo, né? Ana Cláudia, nesse período agora do outono e inverno, onde a temperatura cai, né, a temperatura ambiente abaixa, né, geralmente, o que que acontece? Elas vão parar o crescimento das raízes, tá? Então não vai ter aquela pontinha verde na pontinha das raízes dela, tá? Vai ficar toda branquinha, não tem aquela pontinha, porque ela corta o crescimento, principalmente nesse período de frio, tá? Às vezes no calor mesmo para de crescer devido à floração, porque ela está concentrando a energia dela na floração, né? Depois que acaba a floração, ela vai se recuperando, né? E aí continua o crescimento das raízes. Mas agora no período do inverno, geralmente elas não crescem não, tá? É normal acontecer isso, não se preocupe, isso está acontecendo para todo lado, tá? Inclusive lá em casa também tá desse jeito, tá? Não é nenhuma doença nem nada do tipo não, tá bom? Vamos lá, Mônica Moura, tá molhando todas as orquídeas dela com água do poço. Ela tem um poço, é a mesma coisa de água da chuva. Não molha mais com água da torneira, né? Porque tem muito cloro. O que você acha? Me responde. Parabéns pela live, não entendi quando você saiu. Pois é, amiga, no caso, igual eu falei, né? Foi por conta da internet que deu erro lá e o negócio saiu do nada. Ela é de Recife, Pernambuco. Um beijão aí pro pessoal do Pernambuco, um beijão aí pra Mônica Moura. Não tem problema não, pode regar aí com a água do poço, não tem problema. Lá em casa eu rego com a água da torneira, né? Com cloro mesmo, nunca tive problemas, então quanto a isso é tranquilo, tá? Não precisam se preocupar, não precisam se ligar muito nessa parte aí da água, de onde está vindo a água para regar não, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Janilda, ela viu um vídeo, eu acho, né? Que é bom passar babosa nas folhas das orquídeas. Isso procede? Olha, Janilda, existe um tipo de adubo orgânico, fertilizante orgânico que a gente faz, que algumas pessoas fazem ele, na verdade, né? A gente não, que eu nunca fiz, mas eu quero fazer para ver os resultados dele, se realmente funciona ou se é mentira, né? Igual eu falo para vocês, sempre eu testo para falar se funciona ou não. Mas tem pessoas que fazem sim um fertilizante aí orgânico, né? Utilizando a folha da babosa. Eu já dei uma pesquisada mais a fundo sobre isso. Estou organizando um videozinho bem legal para eu explicar para vocês no que consiste esse adubo, né? E vou estar fazendo o teste, tá? Aguardem aí que logo logo eu vou estar falando sobre isso e mostrando, tá bom? Eu acho que as perguntas do vídeo de ontem foram só essas, tá?
E aí a gente tem uma pergunta da Eunice que eu peguei no Como Adubar as Orquídeas, né? No Dicas para Iniciantes, para a gente poder fechar o vídeo não ficar muito pequenininho. Ela tá perguntando que ela é de Betim, tá? Ela comprou um adubo que se chama Viagra, ele não é azul, ele é escuro. Ele é bom? Me fala. Um grande abraço para você, gosto muito dos seus vídeos. Muito obrigado, Eunice. Obrigado aí pelo carinho. No caso do Viagra, ele é praticamente a mesma coisa do Bocashi, desse adubinho orgânico que eu mostro aqui no canal, sabe? Esse adubinho com a base de torta de mamona e farinha de osso ou casca de ovo, é praticamente a mesma coisa, tá? Então pode usar sem problema nenhum. O intervalo para usar ele é de 3 em 3 meses, tá? Uma colherzinha no cantinho do vaso, tá perfeito, viu? Se você quiser complementar a adubação com o adubinho azul lá, né, da Peters ou da Forte, 94515 e o 301010 vai estar perfeito. A planta vai se desenvolver super bem, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Espero ter esclarecido certinho aí as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem que eu continue com vídeos assim, né? Porque às vezes eu faço um vídeo respondendo algumas dúvidas, outras vezes outro, né? Mas se vocês apoiam ter vídeos assim toda semana, curta esse vídeo aí, tá? Porque ajuda bastante na recomendação do canal. Se inscreva aí, porque assim que a gente chegar nos 50 mil inscritos, vai ter uma surpresa aí pra vocês. Então se inscreve aí, compartilhe o canal com seus amigos, amigas, com todo mundo aí que ainda não conhece, tá bom? E hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijão pra todo mundo. Fica todo mundo com Deus. E eu aguardo todos vocês amanhã aqui no canal em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, gente!